Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite. Me chamo Eduardo Silva. Venho aqui todas as noites a partir das 19 horas, orar por cada um de vocês, interceder pela sua alma e mostrar, meus irmãos, que a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico tem cura sim, porque eu fui curado. Mas o único que pode curar, o único que pode libertar, o único que pode transformar é o nosso Senhor Jesus. Então, se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, o Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que sim, a ansiedade, a sua crise de ansiedade, a sua depressão tem cura sim. E quem está falando com você foi curado pelo nosso Senhor, pelo único e suficiente Salvador, que pode fazer todas as coisas, o nosso Deus. Então, meus irmãos, entregue sua vida a Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Glórias a Deus. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar joinha, de compartilhar, para que mais pessoas possam ser ajudadas. Amém? Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, eu estava aqui lendo Mateus 5, versículo 19, e olha o que o Senhor veio nos falar hoje. E não achando onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, para quem não conhece essa passagem, é Mateus capítulo 5, versículo 19, é a cura do paralítico, que o Senhor nos conta, que certa vez ele estava numa casa, E então, meus irmãos, estava uma multidão, ele estava curando muita gente, estava ensinando também. E a Bíblia diz, meus irmãos, que chegou uns homens carregando um paralítico, que queria ser curado, só que como era muita gente, era uma multidão de pessoas ali, eles não tinham o que fazer, eles não tinham como passar com a maca, Então eles tiveram a ideia, meus irmãos, de subir em cima do telhado, de fazer um furo no telhado, E a Bíblia diz que eles pegaram, meus irmãos, e abriram o telhado e foram colocando a maca, Por cima do telhado eles conseguiram colocar a maca na cama, Na cama que o Senhor estava ali. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor olhou para eles, E para o paralítico e disse: os teus pecados foram perdoados. E aí os fariseus, vendo ele falar aquilo, ficaram furiosos, porque disseram, como ele pode blasfemar, O único que pode perdoar pecados é Deus, porque os fariseus não acreditavam, que o Senhor era o Filho de Deus. Então o Senhor, lendo os pensamentos deles que estavam pensando isto, o Senhor disse: o que é mais fácil eu dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? E então ele falou, ele olhou para o homem na maca e disse... E o paralítico então levantou e começou a andar, meus irmãos. Glórias a Deus. E todo mundo ficou até assustado, com o poder, com o milagre, que eles presenciaram, E o homem saiu glorificando a Deus, Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o que o Senhor veio nos falar hoje, Eu sei que muitas das vezes, meus irmãos, vocês podem estar desanimados. Todos os dias nós temos lutas, Eu tenho também minhas lutas. Mas o Senhor diz, meus irmãos, que no mundo nós teremos aflições, Mas o Senhor também disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, se nós estivermos com o Senhor, amém? Se nós estivermos na presença do Senhor, em comunhão com Ele, jejuando, orando, lendo a palavra dEle, meus irmãos, nós também venceremos o mundo, porque tudo posso naquele que me fortalece, amém? Mas para isso, meus irmãos, nos dias de hoje nós temos que ter comunhão com o Senhor, porque vivemos dias bem difíceis, E quem não tiver na presença do Senhor, meus irmãos, vai sofrer, Porque infelizmente o inimigo tem se levantado, e o inimigo sempre se levanta, meus irmãos, quando o Senhor vai fazer algo muito grande, Assim foi quando Moisés nasceu, O inimigo tentou matar todas as crianças. Depois, quando o Senhor Jesus foi nascer, o inimigo também tentou matar todas as crianças para matar o nosso Senhor Jesus. Então agora, meus irmãos, o inimigo mais uma vez ele está se levantando, Porque o Senhor está às portas, meus irmãos, o Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja, para vir arrebatar a sua igreja, Então você, meus irmãos, precisa se santificar,
Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu sempre falo essa passagem, né? Então, meus irmãos, nós devemos ter uma vida na presença do Senhor, amém? Porque, meus irmãos, onde há luz não há trevas, amém? No momento que nós estivermos na presença do Senhor, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, porque o Senhor vai te curar, o Senhor vai te libertar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? Glórias a Deus, essa é a promessa do Senhor, meus irmãos. Por isso que nós devemos ler a palavra, né? Por isso que nós devemos ter comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, não só ir na igreja, né? Mas claro que a igreja é importante, devemos estar sempre na igreja, mas acima de tudo ter comunhão com o Senhor nos dias de hoje, dentro da nossa casa, né? E o que, meus irmãos, nós aprendemos com essa passagem, né? Os dias são difíceis, meus irmãos, mas nós temos que ter a mesma fé que aqueles homens, né? E o paralítico, né? Ali tinha tudo para dar errado, né? Muita pessoa, o paralítico estava na maca, né? Não tinha como eles passarem por ali, mas, meus irmãos, eles podiam estar desanimados, eles podiam ter desistido, né? Ah, não vai dar. Mas não, eles tiveram fé, eles foram lá e deram um jeito, abriram o telhado e colocaram a maca e foram descendo a maca até a cama do Senhor, amém? Então, meus irmãos, nós devemos fazer isso também, amém? Quando nós estivermos, meus irmãos, desanimados, que é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que nós desanimamos, o inimigo quer que você não acredite na sua cura, o inimigo quer que você procure o homem, né? O inimigo quer, meus irmãos, que você não acredite, o inimigo quer que você pense que você não vai receber o seu milagre, mas você tem que ser mais forte, você tem que ser mais forte do que as setas dele, do que as mentiras que ele coloca na nossa mente, né? Na incredulidade, no esfriamento, né? Da nossa fé. E você não pode cair nas armadilhas dele, meus irmãos. Você tem que acreditar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Então nós devemos perseverar, nós devemos acreditar na nossa cura, mas óbvio, meus irmãos, que nosso Deus, ele tem poder para todas as coisas, amém? Mas para isso nós devemos andar numa vida de santidade, descansar no Senhor, amém? A Bíblia diz, deleite-se no Senhor e todos os desejos do teu coração serão realizados, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, descanse no Senhor, amém? Deleite-se no Senhor e confie no Senhor, assim como esses homens, meus irmãos, confiaram, amém? Eles confiaram a ponto de irem até o telhado, meus irmãos, e descerem aquela maca até a cama do Senhor, porque eles sabiam que se eles chegassem até o Senhor, a cura deles seria realizada, amém? E foi o que aconteceu, meus irmãos, no momento que eles tiveram a atitude de buscar o Senhor, no momento que eles tiveram a atitude de ir na direção do Senhor, o Senhor disse, os teus pecados estão perdoados. E logo depois, né, vendo os fariseus duvidar do poder dele, ele foi lá e curou o paralítico, né? Então, meus irmãos, é essa fé, é no momento, meus irmãos, que está tudo dando errado, é no momento quando nós estamos desacreditados, que o Senhor vem e dá um basta na nossa doença, no nosso sofrimento, no nosso deserto. Eu sei porque eu fui assim, meus irmãos. Eu já estava sem força, meus irmãos. O Senhor foi lá e deu um basta, amém? Porque Ele sabe o nosso limite, né? Ele sabe o limite até onde nós aguentamos, né? Mas, meus irmãos, eu não desisti, você também não desista, amém? Lute até o fim, persevere, que o Senhor vai te dar a vitória, amém? A Bíblia diz, tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. O Senhor também diz, tudo o que pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, amém? Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, tudo que vocês pedirem no nome do Senhor Jesus, Ele fará para que o Pai seja glorificado, amém? Mas você precisa acreditar, você precisa ter fé que a sua cura já veio, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar, porque a oração é a chave da vitória, é a chave da sua cura. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então busquem o Senhor, amém? Busquem, meus irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode se achar. Invocai-o enquanto Ele ainda está perto, amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome.
Deus Santo de Israel, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós viemos, meu Pai, nesta terça-feira, Senhor, te orar, meu Pai, e te agradecer, meu Pai, por mais este dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não sei, meu Pai, o que meus irmãos estão precisando, meu Pai. Meu Pai, eu não sei, meu Pai, o que deixa eles aflitos, meu Pai, eu não sei, Senhor, o que deixa eles angustiados, mas o Senhor sabe, meu Pai, o que cada um passa no seu dia a dia. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, o desânimo, meu Pai, que muitas vezes bate, meu Pai. Senhor, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, meu Pai. Então, meu Pai, muitas das vezes, meu Pai, o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, colocam, meu Pai, desânimo nos seus filhos. Meu Pai, colocam, meu Pai, incredulidade, Senhor, esfriamento espiritual, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha destruir, meu Pai, todo espírito maligno, que o Senhor venha repreender todo o laço do inimigo, meu Pai, contra esses irmãos, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, dar a tua paz que excede todo entendimento, que o Senhor venha guardar, meu Pai, os seus filhos, Senhor. Meu Pai, o Senhor diz na tua palavra: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alivie, meu Pai, o fardo, meu Pai, alivie, Senhor, o fardo sobre os ombros, meu Pai, dos meus irmãos, que estão agora, meu Pai, te clamando, meu Pai. O Senhor diz na tua palavra: clame a mim, eu te responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha anunciar, meu Pai, anunciar coisas grandes e firmes, meu Pai, que esse irmão, essa irmã não sabem, meu Pai. Senhor, venha se revelar a eles, meu Pai. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar a tua paz. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha dar a tua paz, meu Pai. Visita esses lares, meu Pai, enxugue toda lágrima, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor diz na tua palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, Senhor. Então, meu Pai, que todo o deserto, Senhor, que tudo, meu Pai, que tem entristecido esse irmão, essa irmã, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dar um basta, meu Pai, eu te peço, Senhor. Oh, meu Pai, dê um basta, meu Pai, nesse deserto, meu Pai, que o Senhor venha dar esperança, alegria, meu Pai, para esses irmãos, dias melhores, meu Pai, é que eu te clamo, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha operando, meu Pai, milagres, que o Senhor venha, meu Pai, animando, meu Pai, os seus filhos, meu Pai, como hoje, meu Pai, o Senhor falou, meu Pai, como paralítico, que meu Pai tinha tudo, meu Pai, para ele acreditar que não ia ser curado, porque meu Pai era uma multidão que estava ao seu redor, mas meu Pai, ele estava acompanhado, meu Pai, de boas companhias, meu Pai, e meu Pai, esses irmãos que estavam carregando ele, a fé deles, meu Pai, era tão grande que eles subiram o telhado, meu Pai, e desceram a maca, meu Pai, na sua cama, com a certeza, meu Pai, que o Senhor iria curar aquele paralítico, e foi o que aconteceu, meu Pai, porque a fé dele, meu Pai, salvou ele, meu Pai. Senhor, que venha, meu Pai, a nossa fé nos salvar também, Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, operar milagres, porque o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que me tirou da depressão, da ansiedade, da crise de ansiedade, da síndrome do pânico. Então, meu Pai, tira, meu Pai, esses irmãos, transforme a vida de cada um, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Então, cura, meu Pai, as enfermidades desse irmão. Assim eu te peço, Senhor. Meu Pai, esses irmãos que não estão conseguindo dormir, meu Pai, eu te peço, meu Pai, que o Senhor envie seus anjos, meu Pai, e liberte eles de todo o mal, Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, fazes nós repousarmos com segurança. Oh, meu Pai, é como diz na tua palavra, Senhor, venha, meu Pai, fazer nós repousarmos em segurança na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Pois teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glórias a Deus, aleluias. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, glórias ao Deus vivo, glórias a Deus. Então, meus irmãos,
É isso que o Senhor vem nos falar hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar joinha, de compartilhar para o YouTube divulgar a mais pessoas, amém, que agora estão precisando de uma palavra, amém, e de uma oração. Glórias a Deus. Então que Deus abençoe o fim de terça de vocês e que vocês venham dormir em paz, amém, e que o Senhor abençoe a quarta-feira de vocês em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.